Aqui é o Milton Bettoni e talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a sua valorização enquanto profissional se dará à medida que você tiver a habilidade de lidar com as tarefas mais difíceis e com os problemas mais complexos. Isso mesmo, as empresas estão valorizando cada vez mais os profissionais que têm a habilidade de lidar com as atividades complexas e de resolver os problemas difíceis. E até os próprios clientes, eles irão querer sempre fazer negócio com aqueles profissionais que comprovadamente já ajudaram vários outros clientes a resolver situações difíceis, aonde vários outros profissionais não tiveram a capacidade de resolver. Eu me lembro que logo quando comecei a trabalhar com consultoria e treinamento, eu recebi a ligação de um empresário me chamando para uma reunião de negócios. Chegando lá, esse empresário me falou da dificuldade e da situação delicada pelo qual a empresa dele estava passando naquele momento, com queda nas vendas e perda massiva de clientes. Dava para ver nos olhos desse empresário que ele estava quase que em um momento de desespero. Ele tinha me relatado que vários outros treinadores, que a equipe dele já tinha passado por vários outros treinamentos, mas que eles ainda não tinham obtido um êxito, um resultado que eles esperavam. E que a empresa dele já estava no vermelho fazia muito tempo e que eles não iam ter fôlego suficiente para aguentar mais alguns meses se a situação nas vendas não se revertessem. Ele falou para mim que aquela conversa que estava tendo comigo era praticamente uma das últimas chances e uma das últimas esperanças que ele estava tendo de alguém que pudesse ajudar ele a reverter esse cenário negativo. Confesso para vocês que pesou bastante a responsabilidade nessa hora. E nós combinamos o seguinte, que eu iria embora, iria analisar todas as informações que ele me passou e que depois eu voltaria com uma proposta para uma possível assessoria na empresa dele. Confesso para vocês que eu saí daquela reunião sem muito entusiasmo de pegar aquele projeto. Primeiro, porque eu já estava com vários outros projetos em andamento e o meu tempo ele estava bastante escasso. Mas, principalmente, porque eu sabia da complexidade e da dificuldade enorme que aquela empresa estava passando. E as chances, apesar de uma assessoria, de não dar certo e não ser o suficiente para o negócio, era muito grande. Eu sabia que o abacaxi que eu teria que descascar não era tão pequeno assim. A empresa estava bastante desestruturada, a equipe estava toda desmotivada, a empresa estava muito frágil financeiramente e até o produto que eles vendiam tinham vários problemas em relação à qualidade. Eu não estava nada motivado a encarar esse projeto. Mas foi aí que acendeu aquela lâmpada e eu pensei, aí está a oportunidade de mostrar o meu valor. Aí está a oportunidade de mostrar a minha capacidade de resolver um problema que várias outras pessoas, que vários outros profissionais já tentaram resolver e não conseguiram. E mesmo apesar de todos esses riscos, eu acabei aceitando o desafio. E confesso para vocês que não foi nada fácil. Nós tivemos que tomar várias medidas difíceis, várias decisões difíceis e tivemos que despender um esforço muito grande para poder estancar a queda nas vendas naquela empresa. Foram 3 meses somente para estabilizar o faturamento. Mas a partir do 4º mês, as vendas começaram a melhorar e isso começou a dar um novo fôlego para a empresa manter-se no mercado e ir progredindo gradativamente. Ao final de 6 meses, acabamos o projeto com êxito, com o resultado esperado e eu, como consultor, com aquela sensação de alívio, né? Ufa, acabou o projeto e graças a Deus deu tudo certo. Confesso para vocês que foi uma sensação muito boa, muito positiva. Mas além disso, através daquele projeto bem sucedido, eu consegui vários outros projetos por indicação desse empresário que percebeu que eu tinha capacidade de resolver
algumas coisas que várias outras pessoas tinham passado por ali e não tinham tido esse mesmo resultado. Mas melhor do que isso, melhor do que o resultado, para mim, foi a sensação, foi a autoestima de acreditar em mim e de saber que eu podia continuar pegando projetos complexos, projetos difíceis de serem tocados e que eu teria plenas condições de dar o resultado que a empresa precisava. E essa foi uma lição que eu trouxe, né, neste momento. Eu percebi que eu seria mais valorizado e mais respeitado à medida que eu conseguisse, que eu tivesse a habilidade de resolver situações aonde outras pessoas não conseguiram resolver. Eu percebi que eu seria muito mais bem-sucedido a partir do momento que eu tivesse a habilidade de lidar com coisas complexas, quando a maioria das pessoas não tinham êxito naquele mesmo ponto. E essa é uma verdade que não é só para mim, essa é uma verdade também para você que está assistindo esse vídeo. Você será muito mais bem-sucedido à medida que você tiver habilidades de resolver problemas complexos, de lidar com atividades delicadas e complexas, onde a maioria das outras pessoas não tem capacidade ou habilidade para lidar com aquilo. Quem são os advogados mais respeitados e bem remunerados? Não são aqueles que lidam praticamente com as causas ganhas, mas os advogados mais respeitados e melhor remunerados são aqueles que encaram os processos mais delicados, mais difíceis, aqueles processos que envolvem um alto risco e que mesmo assim conseguem um resultado e conseguem entregar com êxito para os seus clientes aquilo que eles esperavam, aquilo que eles muitas vezes precisavam. Quem são os médicos mais requisitados? Quem são os médicos que estão com filas para as consultas? São aqueles médicos que conseguem lidar com a complexidade. Os médicos mais respeitados e os médicos que mais ganham não são aqueles que lidam com as doenças mais simples ou com os procedimentos mais simples, mas sim são aqueles que lidam e que fazem as cirurgias mais complexas, que lidam com as doenças mais difíceis de serem tratadas. Esses são os mais respeitados. Os engenheiros mais respeitados e mais valorizados não são aqueles que fazem os projetos simples, aqueles projetos básicos e que envolvem poucos riscos. São os engenheiros que conseguem lidar com as grandes obras, com os projetos que envolvem grandes riscos. Quem são os vendedores mais bem remunerados? Quem são os vendedores mais respeitados no mercado? Não são aqueles que vendem os produtos que praticamente o cliente compra. Muitos vendedores me procuram e falam assim: Milton, o produto que a gente vende, o serviço que a gente vende é muito difícil de vender, é muito complexo, o nosso cliente é muito exigente, o nosso mercado é muito competitivo. E eu viro e digo para eles o seguinte: se você quer vender um produto fácil, vá vender McDonald's, porque McDonald's é um produto que se vende sozinho. Uma pessoa que entra em uma fila para comprar um McDonald's, a chance dela comprar esse McDonald's é de 99,9%. Então é muito fácil ser um vendedor de McDonald's. Agora, a gente precisa entender o seguinte: quanto ganha um vendedor de McDonald's? Então, os vendedores mais reconhecidos, os vendedores mais respeitados, os vendedores melhor remunerados são aqueles que conseguem vender os produtos complexos, são aqueles que conseguem vender os serviços complexos, aqueles que conseguem atuar em mercados altamente competitivos. Esses são os vendedores que estão fazendo a diferença. Então, este vídeo é para trazer essa mensagem para você. A sua valorização enquanto profissional se dará à medida em que você adquirir habilidades para lidar com situações complexas, à medida que você adquirir habilidades para resolver problemas que a maioria das pessoas não estão conseguindo resolver. Assim você vai se tornar um profissional muito mais bem-sucedido e muito melhor valorizado no campo em que você atua. Tá ok? Se você gostou desse conteúdo, eu convido você
para dar um like aí nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdos como esse, eu convido você a se inscrever no meu canal do YouTube. Lá você vai achar vários outros vídeos. E se você gostou desse conteúdo e você está assistindo esse conteúdo pelo Facebook e tem um amigo ou algumas pessoas que você acha que gostariam de assistir esse vídeo, eu convido você a marcar, a compartilhar esse vídeo e a marcar essas pessoas que você quer que tenham acesso a esse mesmo conteúdo que você. Tá ok, pessoal? Foi um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que se você trazer essa reflexão para a sua vida, você vai ser um profissional muito mais valorizado, ok? Foi um prazer estar com todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.